Meus irmãos, abramos a nossa Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Para os que estão em casa, nos acompanhando pela internet, se desejam nos acompanhar, fique à vontade. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo de número 22. Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Nessa noite eu quero falar com os irmãos sobre a seguinte temática: Deus também está nos ventos contrários. Deus também está nos ventos contrários. É comum nós reconhecermos a ação de Deus, a bondade de Deus, quando as coisas boas nos acontecem, não é? Quando você adquire a sua casa, quando você consegue o êxito de uma cirurgia, quando você recebe um grande livramento. É até natural de um cristão agradecer a Deus quando coisas boas acontecem em sua vida, e ele olha para aquela situação e diz: Deus está nesse negócio. Deus está abençoando, Deus está livrando, Deus está abrindo portas aonde eu não imaginava que Ele abria. Então, reconhecer Deus na bonança, reconhecer Deus na fartura, nós devemos reconhecer, é bíblico, e a gente não tem nem o que discutir em relação a isso. Mas existe outra verdade que complementa o pensamento bíblico, de que Deus também está nos ventos contrários. Deus também está quando resolve levar os seus filhos, seja em acidente, seja você deitado no leito da sua cama. Deus também está conosco quando a casa você perde. Deus também está conosco, em vez das bonanças chegarem, a escassez chegar. A nossa dificuldade é identificar Deus quando os ventos são contrários. Ou então refletir um pouco sobre por que Deus manda ventos contrários? O que Deus tem a nos ensinar? Qual é o propósito dele em nos mandar exatamente aquilo que nós oramos para que não venha? Como disse Jó em sua aflição, o que eu mais temia me sobreveio. E nós sabemos, irmãos, que Deus estava na vida de Jó antes da grande aflição que ele teve, durante a grande aflição e quando Deus deu em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Então, identificar Deus nas provações é difícil. E tirar lições ou aprender quando os ventos são contrários é mais difícil ainda.
Mas antes de olharmos propriamente para a passagem que lemos aqui, eu faço duas observações importantes. Primeira observação é de que, meus irmãos, nós estamos indo em direção aos céus. E essa ordem de obediência e essa ordem de guardar os mandamentos do Senhor, ter uma vida de santidade, de fidelidade, é uma ordem do próprio Deus. Temos o dever de sermos santos, temos o dever de sermos fiéis. Mas sermos fiéis ao Senhor, guardarmos os mandamentos do Senhor, não nos blinda, tá certo? Não é porque você está sendo provado que você está colhendo algum pecado que você tenha cometido. Infelizmente, faz-se uma associação até que direta, em que provação é um castigo de Deus pelos pecados que você está cometendo. Não necessariamente. Jó era um homem íntegro, fiel, temente a Deus e que se desviava do mal. Perdeu os 10 filhos em um único dia. Ficou miserável a ponto de se coçar com um caco de telhas. Agora, alguém duvida da fidelidade de Jó? Então, a situação de Jó, ela está nas Escrituras para nos ensinar o seguinte princípio: você pode estar sendo provado pelo Senhor, sendo fiel a Deus, temente a Deus, um homem de Deus e uma mulher de Deus que você é. Essa é a primeira observação que faço. A segunda é que na passagem que lemos, Jesus subiu ao monte e foi orar. Mas você acha que Jesus orava para ele mesmo? Não é evidente, meus irmãos, que Cristo, como nosso intercessor, como nosso advogado, ele sempre intercede por nós? Então não é porque você está sendo provado pelo Senhor que ele não está perto de você, tá bom? Que ele não está intercedendo por você, que não está vendo a sua situação. Ele contempla-nos no início da aprovação, antes da aprovação e durante toda aquela aprovação. Ele está conosco e intercede por nós. Mesmo que nós não percebamos a sua presença, não ouçamos a sua voz, ele sempre cuida dos seus, tá bom? Essa é a minha palavra de introdução para que a gente possa entrar propriamente na passagem. Vejamos aí a partir do versículo de número 24 e 25 de Mateus 14, se você quiser acompanhar conosco, fique à vontade. Mas a primeira observação que faço: por que Deus envia, ou qual é o propósito de Deus em nos mandar ventos contrários? Eu aprendi, meus irmãos, primeiro, é para que nós o conheçamos como soberano das nossas vidas. O versículo 24 e 25 está escrito assim: e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aí o versículo 25 diz: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Glória a Deus. Meus irmãos, a quarta vigília da noite é em torno aí de 3 horas da manhã, até se aproximando às 6 horas do dia. Então já era alta madrugada. No início do versículo 22, ainda era de tarde, quando Jesus deu a ordem aos discípulos para que eles passassem para outra margem, em direção a Cafarnaum. E isso eles fizeram. Foram remando, mas só, meus irmãos, quando eles começaram a remar em direção ao outro lado, o vento começou a ser contrário. É tanto de que eles remaram praticamente a noite toda, e Marcos nos diz que eles chegaram exatamente no meio do barco. Então, fisicamente eles estavam exaustos. Não havia absolutamente nada que podia fazer para revigorar a força deles. Eles ainda tinham outra metade a percorrer e eles estavam exaustos. E esse vento continuava. E o texto diz que exatamente na quarta vigília, quando eles estavam exaustos, quando não tinham mais o que se fazer, Cristo aproxima-se deles andando sobre as águas. É nesse momento de exaustão por parte dos discípulos, de fragilidade por parte desses discípulos, quando não se havia o que fazer, Cristo se apresenta a eles como soberano que anda sobre as águas. Então nós entendemos de que Deus tem direito de se revelar aos seus filhos na intensidade que Ele quiser.
E se Ele quer se revelar a nós, quando as nossas forças se esvaem, quando as provações estão mais intensas, quando o próprio faraó oprimiu mais o povo, Deus ouviu as orações dos egípcios, do povo de Deus que estava no Egito, a nossa condição pode ser a mesma, sabia? É quando se intensifica o sofrimento, é onde nós podemos ver o Deus soberano que está perto de nós, que se aproxima de nós, que é um escape para nós, quando nós menos imaginamos. É exatamente o que esse texto nos diz. Eles estavam cansados, mas Jesus se aproxima andando sobre as águas. É interessante observar, meus irmãos, de Deus se revelando com a sua soberania, de que o local mais seguro de se estar, às vezes não é favorável para nós. Não era favorável estar atravessando um lago quando um vento estava contrário. Qual é o favorável? É você parar de remar, deixa o vento guiar, se acalmar, para que depois você prossiga. Só que eles estavam debaixo de ordem, eles tinham que remar até chegar ao outro lado. Mas se eles estavam debaixo de ordens, se eles estavam obedecendo a Deus, cumprindo a vontade de Jesus Cristo, o local favorável era aquele. Mesmo na provação que eles estavam, mesmo sendo ruim para eles, eles estavam obedecendo a Jesus. Então nós devemos entender, meu amigo, se você está bem com Deus, está em comunhão com o Senhor, e a aprovação está vindo sobre a sua vida, veja o Deus soberano, cuidando de tudo, glória a Deus, cuidando de tudo. Até o momento não dava para ver isso, mas eles estavam vendo Jesus andando sobre as águas. O texto continua. Outro propósito que Deus nos manda vento contrários, está aí no versículo 26, é para revelar os nossos temores e fraquezas. O versículo 26 diz: e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Meus irmãos, vamos lá, estavam cansados, 12 homens gritando, a cena era feia, né? Que coisa feia para os apóstolos, estar gritando com medo do fantasma. Eles estavam com medo desse fantasma fazer o quê? Afundar o barco? Qual era o medo que esses homens tinham? Eu sei que eles identificam uma coisa sobrenatural, não estava entendendo bem quem estava vindo sobre as águas. Meus irmãos, não é todo dia que a gente vê alguém andando sobre as águas, né? Essa cena aqui não mudou, é uma coisa inédita. Mas o que me chamou a atenção foi esse grito de medo que esses homens fizeram. Mas por que eles gritaram? Duas observações aqui. Eles eram homens, tá bom? Eles eram homens. E é verdade, meus irmãos, que mais cedo ou mais tarde, você também pode gritar de medo. Você pode gritar de admiração, de espanto, pelo tamanho das coisas que está acontecendo na sua vida. Você acha que não? Você acha que a admiração, que o medo, a palavra é essa, que eles gritaram aqui, é para mostrar e nos revelar que eles eram homens. Aqui estava Pedro, aqui estava João, aqui estava Tiago, aqui estavam os outros filhos de Zebedeu, aqui estavam os apóstolos de Jesus, que conheceram o próprio Cristo, mas isso não isentou deles serem homens. Eu não sei qual é a visão que você tem de você nas provações que você passa, mas não se esqueça que você é um ser humano, rapaz, sujeito às falhas, sujeito a quedas, e Deus não espera de nós perfeição, Ele espera de nós perseverança, confiança, mas perfeição jamais. E Ele nos dá a força necessária para que nós sejamos perfeitos, se assim for da sua vontade. E a gente sabe que essa é a vontade de Deus. Mas exatamente nesse momento eles gritaram, mostrando que eram homens da mesma composição que eu e vocês. A passagem continua. Logo depois deles gritarem com medo, mostrando que eram homens como eu e você. Mas eles receberam por parte de Jesus, por causa desse medo, uma repreensão e um encorajamento. Se você ler comigo o versículo 27, está escrito assim: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, não tenha medo. Algumas traduções dizem, tem bom ânimo, sou eu, não temas. Ele diz assim, tenham coragem, sou eu. Nós entendemos que Jesus está se identificando para eles, não é? Ei, rapaz, sou eu. Mas sou eu, Jesus.
Onde é que Jesus estava se identificando como Jesus aqui? Sobre as águas. Isso é que é extraordinário. Jesus está se mostrando para aqueles homens andando sobre as águas. Como assim não é para ter medo? E o que o Senhor pode fazer? Ele pode andar sobre as águas como o nosso Deus. Entende? Conhecer Jesus, conhecer o que Ele pode fazer, reconhecer o seu poderio, a sua majestade, deve produzir em nós calmaria, glória a Deus. Deve produzir em nós paz. E observe, meus irmãos, que os ventos continuavam os mesmos. Os ventos continuavam sendo contrários. Mas o que Jesus aqui está querendo acalmar não eram as ondas, era o coração daqueles homens. Eu quero que vocês prestem atenção. Olhe para mim, não tenham medo. Sou eu, rapaz. É o Jesus de Nazaré mesmo. Nós não conhecemos a grandeza e a majestade do nosso Deus. Aonde Ele pode ir, nós não fazemos ideia. Isso mostra-nos que eu e você somos impulsionados pelas Escrituras a ouvir essa mesma voz quando os ventos são contrários. Não tenha medo. É Jesus que está participando de tudo isso. É Jesus que se aproxima de nós frente a tudo isso. E é o mesmo Jesus que me salvou, que salvou você, que é o nosso Deus, glória a Deus. É o mesmo Jesus. E o texto diz: eu não quero que vocês tenham medo. Mas pastor, o que é medo? Eu entendo, meus irmãos, que coragem não é ausência de medo. Você pode ser um homem corajoso e ter medo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava vindo de Olho d'Água da Bica, um trabalho de missões, mas o nosso irmão Joel, eu avistei um cachorro do meu lado esquerdo de longe. Aí eu estava de moto, eu digo, esse cachorro não vai correr mais do que a moto. Então, se a moto ali dava 50, eu fiz um jeito de chegar a 100, que eu não acredito que um cachorro corra 100 km por hora. Mas eu acelerei. Mas isso, meus irmãos, não diminuiu em nada o medo que eu estava daquele cachorro. Vocês acreditam? Mas por que eu prossegui minha viagem? Porque coragem não é ausência de medo. É o medo não me dominar. Entende? É não dominar você. Porque se o medo domina você, aí ele para. Aí você, meu querido, passa a ser um refém. Ele faz o que quer com você. Tira seu sono, rouba a sua paz, mata a sua fé, mingua a sua fé. Por isso que Jesus está dizendo: ei, rapaz, coragem. Não tenha medo. Não deixe o medo dominar o seu coração quando os ventos são contrários. Mas qual é a autoridade que Jesus tem para dizer isso a nós, que somos meros humanos? É um Jesus que estava se aproximando do barco dos discípulos. Jesus estava indo em direção aos discípulos. Quando ele disse, tenha coragem, ele estava se aproximando para entrar no barco juntamente com eles. Glória a Deus. Ele não disse assim, tenha coragem, se vire. Ele disse, tenha coragem, sou eu que me aproximo de vocês. Tenha coragem, porque eu estou aqui com vocês. Então a coragem para enfrentar os ventos contrários é por causa da presença de Jesus. É Ele que nos dá coragem para enfrentar seja o que for. É Ele que nos impulsiona e tem autoridade para dizer, não deixe o medo dominar o seu coração. É Ele que pode fazer isso. E vemos aqui qual é o propósito do Senhor, e nos mandar ventos contrários. Está aí no versículo 28 e 29. Para nos levar para uma experiência mais profunda com Ele. A cena é muito ousada, e a passagem é ousada também. Versículo 28 diz: respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, mande ter contigo por cima das águas. Meus irmãos, quem é que tinha coragem de fazer um pedido desse, pelo amor de Deus? Pedro teve. Quer dizer, é o Senhor, é o Senhor mesmo, sou eu mesmo. Pois se é o Senhor, me manda. Por que ele não foi sem precisar ser mandado? Porque que Pedro reconhece que só era possível estar sobre as águas se fosse Jesus. Pedro reconhece também que é possível outra pessoa andar sobre as águas
se Jesus mandar. Está lembrado do que Deus disse a Moisés? Deus disse assim: Moisés, toca na água. Sim, todo mundo já tocou na água. Mas para o mar se abrir, só se Deus mandar o mar se abrir, o mar se abre. Meus irmãos, tentar colocar o pé na água, todo mundo tenta. Agora tentar andar é loucura. Mas Pedro sabia que o melhor lugar de se estar ali não era no barco, era perto de Jesus. Então Pedro disse: se é o Senhor, eu quero ir onde o Senhor está. Glória a Deus. Deixa eu ir onde está o Senhor. É muita ousadia da parte de Pedro, não é? Não é ousadia, não, é coragem mesmo. E Jesus disse assim: venha. Glória a Deus. Pode vir, Pedro, é isso que você... Pois então venha. Irmãos, e Pedro foi. O texto diz, e Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Que coragem, né? Meus irmãos, isso é maravilhoso. Preste atenção. Os ventos continuavam contrários. Nada mudou. A tempestade estava ali, de vento em polpa. Pedro identifica Jesus, sai do barco e anda sobre as águas. Mas essa experiência profunda só foi possível porque conheceu que Jesus estava perto dele. Glória a Deus. Enquanto você olha para tudo isso, você diz: que ousadia da parte de Pedro. Mas era Deus querendo aprofundar a comunhão com Pedro, a comunhão com os apóstolos, se revelar como Filho de Deus. Era uma oportunidade ímpar de crescer a comunhão e intimidade com o Senhor. Aproveita as provações da vida e seja um crente cada vez mais fiel, cada vez mais temente a Deus. Conheça mais o seu Deus na provação que você está. Pedro fez isso. Pedro andou sobre as águas. E o texto diz, meus irmãos, que ele andou, foi até Jesus Cristo. Mas por que Deus nos manda ventos contrários? Outra observação que faço é: se a gente vier a cair ou afundar, Ele está perto o suficiente para nos levantar. Não é o que o texto diz? Versículo 30 e o 31. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Olha o medo de novo aí, né? Agora o medo vai dominar Pedro. Sabe como é que a gente sabe? Porque o texto diz: e começando a ir ao fundo, ou afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Irmãos, essa é a menor oração da Bíblia. Senhor, salva-me. É a menor. Você já pensou se Pedro aqui fosse orar o Pai Nosso? Morria afogado, não morria não? Morria, meus irmãos. Pai Nosso que está... Afundou. Tchau, meu filho. A oração, ela é de acordo com a necessidade que você tem. Você está morrendo afogado, você vai orar o Pai Nosso. Você vai dizer: socorro. É o que Pedro está fazendo aqui. Pedro está afundando, olhando para os ventos. E os ventos sempre esteve ali. Quem mudou o foco foi Pedro. Quando ele começa a afundar, aí ele diz: Senhor, salva-me. A brevidade da oração de Pedro, a rapidez da oração de Pedro, mais rápido foi o socorro de Jesus para levantar Pedro de volta. Não é o que a passagem diz? A passagem diz: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Não é a intenção de Deus nas provações nos ver afundar. Não é a intenção de Deus no dia mau matar a nossa fé. Não é a intenção de Deus, quando somos provados, nos afastar dele. A intenção dele é nos tornar mais forte. A intenção dele é que a nossa fé cresça e que a nossa comunhão se aprofunde. Pedro, afundando e clamou, Jesus estava perto o suficiente para pegar na mão, levantar de volta sobre as águas e ainda dar uma lição de moral. Rapaz, você só afundou porque sua fé era pouca em mim. Por que você está afundando nessa provação? Por que a sua comunhão não está mesmo na provação que você passa? Por que você não está um crente melhor na provação que você está tendo? Se Deus está nos provando, é uma oportunidade de comunhão com o Senhor, de fidelidade para com o Senhor, de crescermos como crentes que somos. E você está afundando e não percebe, mas ainda há tempo de você dizer: Senhor, salva-me, e Deus vai lhe salvar dessa.
Foi ele que disse para Pedro: venha. E o Deus que diz venha, se responsabiliza em nos manter de pé, mesmo quando os ventos continuam contrários. Ele se responsabiliza por tudo, inclusive a colocar outro homem para andar sobre as águas. Para concluir, meus irmãos, a minha mensagem, por que Deus nos manda ventos contrários? Versículo de número 32 e 33. Para que venhamos adorá-lo. Parece uma heresia que eu vou dizer aqui, mas não é não, viu? Pelo que ele faz, pelo que ele é. Versículo 32, existe o que ele fez. O que ele fez? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Está aí, acalmou o vento? Você acha que isso foi coincidência? Você acha que o vento acalmou na hora que eles entraram no barco? Meus irmãos, quem manda no vento é Jesus. Quando o vento acalmou, aí é o que ele pode fazer. Andar sobre as águas, colocar outro para andar sobre as águas, resgatar um que está se afogando, querendo andar sobre as águas, trazer salvo para dentro do barco, andando sobre as águas, e acalmou o vento. Logo depois disso, eu e você faríamos a mesma coisa. O que eles fizeram? O que diz aí o 33? Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente Filho de Deus. Conhecer Jesus quando os ventos são contrários é uma oportunidade de adorá-lo. Você já sabe o que Deus fez na sua vida, então adore a Deus por isso. Você já sabe de onde Ele lhe tirou. Você sabe às vezes que você podia ter morrido afogado e Ele lhe salvou. Você sabe às vezes que você não era para estar aqui, mas Ele lhe trouxe de volta. Então reconhecer o que Deus fez é motivo para adorar o seu santo nome. E reconhecer quem Ele é também é motivo para adorar o seu santo nome. Então, mesmo que os ventos sejam contrários, adore o seu Deus. Aproveite para celebrar o seu santo nome. Reconhecer que Ele é o nosso Deus que cuida, que nos abençoa, que nos livra e se apresenta mais. Meus irmãos, se a tempestade não passar, se as dificuldades tendem a aumentar, conhecer quem é Jesus é a razão da nossa existência. Talvez os ventos sejam os mesmos, mas quando você se aproxima de Deus, você sente que tem mais força, você sente que tem mais coragem, porque as coisas permanecem as mesmas, mas conhecer a Deus, adorar o seu santo nome, gozar da sua presença, é a razão da nossa existência. Então adore o seu Deus, aproveite tudo que você tem passado e conheça um pouco mais do Filho de Deus. Aqui eu agradeço a Deus a minha oportunidade, em nome de Jesus.